Mochileiro Sem Pauta no ar. E hoje na bancada, para tentar seguir o script, tenho aquele comigo, diretamente do sul da Alemanha, Tomate. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta, Tomate com vocês, diretamente do sul da Alemanha, de Karlsruhe, cidade incrustada na Floresta Negra. E eu tava até pensando que eu acho que eu vou ganhar um cartão fidelidade desse podcast aqui. Talvez depois de 10 carimbos eu ganhe uma viagem grátis. Quem dera. E diretamente de Vitória da Conquista, na Bahia, Willy do Eu Mãe Tô Vivo. Diretamente de Vitória da Conquista, sim, interior da Bahia, meu país maravilhoso. E aí, prazer estar aqui. Eu vou assinar minha primeira estrelinha no cartão Fidelidade hoje, mas tenho certeza que você vai convidar de novo, vai ser muito legal. E diretamente de Pokhara, em terras nepalescas, Pri, do casal Pandas. Bem-vinda, Pri, de novo. Muito obrigada. Olha, não tô que nem o Tomate ainda, mas já é o segundo dia consecutivo. Conta, né? Obrigada e vamos embora falar aí desse Irã maravilhoso. E diretamente das terras cariocas, hoje ela não está na bancada como entrevistadora e como convidada. Babi Cade, bem-vinda de novo. Olá, muito obrigada. Eu tô pleiteando aí essa carteirinha com 10 para ganhar uma viagem. Eu acho que a gente pode começar com uma pergunta que até o pessoal de Portugal me questionou. Por que brasileiro fala Irã e não Irão? Vamos lá, é Cazaquistão, Afeganistão, Turcomenistão, aí chega no Irã, fala Irã, não fala Irão. Por que é isso? Alguém tem uma resposta? Foi a Globo que começou com isso, certeza. Alguém no Jornal Nacional falou Irã, aí a gente seguiu. Tá escrito no mapa lá, Irã. Eu, inclusive, acho muito estranho quando os portugueses falam Irão. Acho estranhíssimo. Pronto, falei. Tem tio no ar, não tem? Tem tio no ar. Tá ótimo, pronto. Pelo que conta, as duas são válidas, uma para Portugal, outra para o Brasil. Eu dei uma pesquisada aqui, eu vi que teve um acordo ortográfico e não foi modificado para Irão e acabou ficando. Eu até descobri que existem outros gentílicos, eu nunca vi ninguém chamar um iraniano de iraniense e irânio. Consta que é verdadeiro. Ótimo, tudo é válido. Então tá valendo. Tá valendo. É estranho falar Irã, assim como é estranho chamar a capital também de Teherão. Eu não consigo. Eu também não consigo. Pra mim é Teherã e pronto. Ô Tomate, eu tava falando com a Babi ontem e ela falou que no Irã tem a coisa do tarof. Vamos falar pra galera, eu também não sei o que é, vocês podem falar o que é esse tarof aí. Eu vou contar. Amo e odeio. Eu amo. Existe um jogo de cintura. Logo que eu cheguei no Teherã, eu conheci uma pessoa e ela me apresentou, ela falou, você conhece o tarof, depende da fala da pessoa? Eu falei, não, o que é isso? É alguma comida? Ela falou, não, é o jeito que é a nossa ética, é o nosso jeito de agir. Eu falei, mas me explique mais um pouco. Eles têm que ser extremamente hospitaleiros. Eles têm que, às vezes, mentir para você ser uma boa pessoa. Então, sabe quando você abre aqueles chicletes e você tenta esconder para ninguém pegar? Eles vão oferecer. Só que eles oferecem para você com o intuito que você vai negar. Então, eles te oferecem muita coisa esperando que você vai negar. Só que você é um estrangeiro e se alguém te oferecer lá, você não conhece essa ginga. E daí você acaba, às vezes, aceitando e ele fica ofendido porque você aceitou. Eu falei, pô, mas por que você ofereceu, então? Não sei se a Babi é a experiência dela. Então, só que o complicado é porque eles não oferecem uma vez. Você tem que negar umas 3, 4 vezes. E aí, às vezes, você não sabe se ele realmente está fazendo por educação ou se ele está te convidando. Então, para mim, era muito cansativo isso. Eu falei pro Kainan, eu tava fazendo couchsurfing, aí peguei um táxi com um dos caras da casa. E aí, ele pagou o táxi, eu falei, eu tô sem dinheiro trocado, quando a gente chegar no restaurante, eu te pago. E aí, ele, não precisa. Eu, não, tudo bem, eu vou te pagar. Não precisa, tudo bem. Não, eu vou te pagar. Não precisa, cara, para de tarofa. Eu falei, tudo bem, pode me pagar. Então, assim... boa, eu também fazia isso. Eu usava a meu favor, na verdade. Quando eu queria definir a situação no sentido vou pagar ou não vou pagar, eu falava, no taruf, please. E falava sério. Daí eles entendiam, assim, davam até risada, porque acho que perceberam que a gente sabia o que isso significava. Quando a gente falava assim, no taruf, please. E daí acho que eles entendiam e a parada resetava, assim, eles paravam de fazer esse joguinho, mas é divertido, anyway. É cultural, né? E é isso, é você tentar tentando se adaptar, e aí você não sabe se o cara tá realmente te convidando pra casa dele pra almoçar, ou se ele tá, tipo,
tô te convidando, mas eu não quero que você vá. É muito complicado, viu? A maioria das vezes eu dava um João sem braço mesmo. Tipo, quando era conveniente pra mim, aí eu falava, ok, aceitava de cara. Provavelmente o cara deve ter ficado com muita raiva, mas eu comi e dormi na casa dele, mesmo assim. E deu tudo certo. No final pegou intimidade, ele se desculpou, foi maravilhoso. Eles me falaram esse negócio de tarufa, eu acho, porque... Assim, uma vez até que vai, porque a gente também tem esse hábito, às vezes, de oferecer, né? De falar assim, você quer, mas torcendo pra pessoa não querer, né? Mas aí é aquela coisa mesmo. Acho que a regra do tarufa são 3 ou 4 vezes, parece. Mas depois que a gente aprende, alguém ensinou, provavelmente um cara que eu aceitei de primeira, e ele foi me explicar a regra, né? Pra me entender da próxima vez que ele fosse ser legal. Mas aí eu usava, tipo, era meio conveniente às vezes, assim. Às vezes eu precisava estar na cara do cara, da casa dele lá, que eu tava no meio do nada. E aí ele falava, você quer ficar na minha casa? Eu conheci uma pessoa assim, aí a pessoa oferecia de almoçar com eles, ou ir pra casa da mãe dele e tal. Eu falava, eu quero, bora. A pessoa ficava de cara, mas depois eu ia, dava tudo certo, a gente virava amigo e foi ok. Sensacional. Acontecia isso também no mercado. Você tá andando num dos mercados e aí os caras te oferecem alguma coisa de graça. Tipo, não, pode pegar. Aí, não, é pra você. Ai, não, obrigada. E aí tinha gente que realmente não conhecia o tarof que aceitava. E eu, não é para aceitar, ele tá sendo só educado. Aconteceram situações que até o taxista falou assim, não precisa pagar. Eu falei, cara, esse aqui é teu ganha-pão, como é que eu não vou pagar o táxi que eu usei teu? Exatamente. Depende muito da situação também. Já aconteceu com taxista comigo também. Tem alguma relação com gênio? 3 desejos, 3 pedidos? Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver. A criatividade do Kainan foi longe agora. Tá demais. O Kainan tá assistindo muito. Gênio da lâmpada Aladim, né, cara? É de lá a cultura, vai que tá ligado. Gênio, 3 desejos, entendeu? Recusa, sei lá, vai que... Mas ele tinha que atender os 3 desejos então, né? Não recusar nenhum. Depois de 3 fica muito cansativo. Mas os iranianos que eu conheci, o grupo de iranianos que ficaram comigo, eles falaram que isso se aplica em qualquer relação deles. Então uma conversa que às vezes é para durar 10 minutos, vai durar 3 horas. Então um pedido de casamento também é assim? Quer casar comigo? Não. Quer casar comigo? Não. Quer casar comigo? Não. Quer casar? Quero. É assim também? Ou é só com turista? Eu acho que casamento... Não. O tarof não é só com turista. O tarof é entre eles. Foi o que o Tomate acabou de falar. Em todas as relações, mas em casamento o negócio deve ser bem diferente, porque deve ser bem mais rápido. Quer casar comigo agora? Já, vamos. Mas teve alguma vez que vocês aceitaram antes dos 3 e o cara ficou bravo, realmente? Falou, porra, não é pra você ter aceitado. Ou eles foram educados? No meu caso, que eu sempre aceitava antes, eles sempre foram educados, assim, não... Ninguém nunca, sei lá, até mesmo a explicação, quando eu recebi a primeira vez a explicação, não foi nenhuma situação de eu ter aceitado, eles só falaram curiosidade mesmo. O teu tarof, já ouvi falar, tal. E aí, às vezes, que aconteceu, de eu, falta de noção mesmo, ter aceitado antes, a pessoa é super de boa, porque eles realmente são legais, assim. Existe essa regra eu não sei se é porque eles criaram esse hábito, essa cultura, virou meio que intrínseco deles, mas eles são realmente muito legais, muito gentis, até o ponto de ser um pouco cansativo, igual falaram aí, né, que às vezes eles são tão cuidadosos com você, que você enche o saco um pouco, mas de ficar bravo mesmo, pelo menos comigo, nunca aconteceu não, eles sempre foram bem bacanas. Então a dica pra galera que tá indo pro Irã é esperar as 3 perguntas e se o cara continuar oferecendo, aí você pode ter a garantia que ele de fato tá te oferecendo um chá ou uma acomodação. Isso, exatamente. Isso. Também, se quiser encurtar o caminho, você fala para ele, você não tá de tarof comigo, né? Então você pode resolver. E pode causar problemas quando você já tá com um grau de amizade certo com a pessoa. Você falou, para com o tarof. Daí ele falou, não, cara, mas eu não tô tarof, a gente é amigo, você pode aceitar. Eles ficaram ofendidos que eu falei que era tarof, mas isso acontece. Bom, como sabemos, o Irã passou por sanções dos Estados Unidos. O seu Trump parece que não gosta muito do povo iraniano, mas a realidade do povo local lá, relacionado ao americano, parece ser um pouco distinta. Willy, você experienciou alguma coisa, alguma paixão, algum ódio de iranianos por americanos? Cara, é bem louco isso, porque a princípio é legal falar que, tipo assim, pelo menos ao meu ver, não sei se a galera vai concordar, percebi logo nos primeiros dias que eu estive lá que existe um Irã fora de casa e um Irã dentro de casa. A galera vive
uma realidade paralela. O Irã é um Estado Islâmico, né, tem leis rígidas, rigorosas, lá religiosas. Na rua todo mundo parece ser super religioso, mas quando entra dentro de casa a história é completamente diferente, assim. Meio que, sei lá, fazendo uma analogia meio sem noção, é como se aqui no Brasil fosse lei que todo mundo fosse católico. A partir de hoje todo mundo é obrigatório ser católico, ir na missa, e fazer isso, fazer aquilo, tal, confessar esses pecados, enfim. Como é lei, eu não quero ser preso, então eu vou acabar fazendo isso para o governo, para a fiscalização. Mas dentro de casa eu sou ateu, ou sei lá, eu sou espírita, eu não acredito nisso. Então, dentro de casa que não tem ninguém me vigiando, eu vou fazer o que me der na telha, eu vou ser quem eu sou, tal. Então, quando você vê, assim, a realidade, principalmente a nova geração, a galera da nossa idade, assim, tal, ele é um pouco rebelado, assim, as meninas, por exemplo, têm cabelo joãozinho, tem cabelo colorido, alguns sem tatuagem, todas essas coisas proibidas que acontecem. E aí eles tentam viver uma vida que não é aquela que foi imposta para eles, assim. E uma das coisas que eu acho que é a forma de rebelar, ou até mistura um pouco, né, um pouco de rebeldia com também simpatia. Eles não ligam para isso, eles não querem nem saber, pelo contrário, muito adorariam, o sonho deles é ir para os Estados Unidos, sei lá, é comer um McDonald's, entrar no Facebook, essas coisas, assim, que são super americanos, assim. Eu concordo com o Willy, eu tive a mesma experiência. Esse comentário dele em relação ao que acontece dentro de casa e fora de casa é totalmente real, são duas vidas totalmente paralelas. E assim, a vida social acontece muito dentro de casa, porque fora de casa você não pode fazer quase nada, principalmente as mulheres. E aí, em relação aos americanos, eu, inclusive, vi, assim, fiquei hospedada, fiz um couchsurfing com 3 homens que eram totalmente fanáticos dos Estados Unidos, que estavam tentando ir para a faculdade nos Estados Unidos e que adoravam o país e falavam mil maravilhas e etc. Hoje em dia, com acesso à internet, eles têm muito mais informação. Então, por mais que ainda seja restrita, por exemplo, o Facebook você não pode entrar, você é bloqueado, você tem que usar um aplicativo chamado VPN para você, enfim, burlar isso. Você tem mais acesso à informação, então as pessoas, elas veem aquilo, aquela sociedade do consumo americana como um sonho, visto que dentro do país deles eles sofrem várias sanções de consumo, enfim, que tinha uma adoração, na verdade, em relação aos Estados Unidos, desses meninos que me hospedaram e também de outras pessoas que eu conheci ao longo da viagem. E também eu segui um menino, o Drew, sei lá como é que se fala o nome dele, que ele foi para os Estados Unidos, um americano, e ele fala de como as pessoas eram extremamente calorosas. Tudo bem que os iranianos são calorosos com todo mundo, mas que muitas pessoas vinham para ele dizer que eles gostavam muito dos Estados Unidos e que eles não eram a favor daquele sistema de governo que eles viviam, etc. Então é bem interessante essa relação, assim. E para lembrar também que os Estados Unidos não foi inimigo do Irã sempre, né? Isso aconteceu principalmente depois da Revolução, em 1980, ou seja, não é sempre que o Irã foi inimigo dos Estados Unidos, ele era inclusive parceiro. Então, para quem está lá, eu concordo completamente com o William Babi. As pessoas não têm nenhum tipo de visão negativa em relação aos americanos, muito pelo contrário. De fato, muita gente quer morar lá, muita gente quer conhecer, e não tem nada a ver, todos eles falam. Isso daí é um posicionamento exclusivamente político do nosso governo, que inclusive muitos não concordam. Um fato que foi chocante para mim, porque eu entrei no Irã com o passaporte alemão, porque era mais fácil na minha época, e eles olhavam, falavam, você é alemão, que legal, nós gostamos muito do Hitler, porque ele é ariano como a gente. Daí eu falei, como assim, cara? Oi, tipo, vocês gostam do Hitler? E daí me contaram que, na verdade, o termo ariano se refere a um grupo étnico que vem do Planalto iraniano, que vem dessa região, que foi utilizado pelo Hitler. Daí eu falei, cara, eu acho que você não sabe direito o que o Hitler representou. Talvez ele tenha usado esse termo ariano, que representa o povo que veio dessa área, mas eu acho que a similaridade para por aí. Então foi uma coisa bem, bem chocante para mim mesmo. Caralho. Eu estava na casa de um povo que me recebeu no Couchsurfing quando eles falaram isso, e eu já comecei a olhar para a porta. Eu falei, eu acho que eu tenho que ir embora, eu acho que eu não quero ficar aqui. Mas foi só um mal entendido dos termos mesmo. Eu expliquei, perguntei, você sabe quem foi o Hitler? Expliquei o que foi feito. E daí eles falaram, não, realmente não dá para fazer essa referência mais. Tomás, puxando o gancho que você falou de Couchsurfing, acho que todos vocês aqui usaram Couchsurfing no Irã, certo?
Muito. Opa! Vocês podem falar como é que é usar Couchsurfing, já que o país é muito hospitaleiro, o que diferencia usar esse aplicativo no país, o que difere nos outros? Você tem que usar. Você tem que ficar na casa de alguém lá pelo menos uma noite. Deixa eu colocar um adendo que é recente, porque eu estava no passado lá, o Couchsurfing está proibido no Irã. Então, quem está fazendo é ilegal. Tá certo que ele está bloqueado, como outras ferramentas, como o Facebook e tudo mais, a gente vai usar através do VPN, mas o governo falou que o Couchsurfing diminui o turismo, diminui o lucro com o turismo no país. As pessoas que me hospedaram me explicaram, quando eu estiver na rua, perguntarem para você com quem você está ficando, você fala que você é meu amigo, amigo do meu primo que você conheceu na Alemanha, alguma coisa assim, não fala nada de aplicativo, porque é proibido, é por baixo dos panos, mas todo mundo tem que fazer porque é lindo. Porque, por exemplo, eu não usei o Couchsurfing, o aplicativo em si, porque na época que eu fui um pouco recente, 2017, já estava proibido o aplicativo, apesar de ter baixado o VPN, mas eu conheci as pessoas através de duas formas, assim, que eu achei genial. Uma é o Sil in Irã, que é uma comunidade que tem no Facebook, que é super massa, assim, tem gente do mundo todo, inclusive iranianos também estão lá, e aí as pessoas pegam dicas de lugares no Irã e também de hospedagem. Então, eles montaram um grupo no Facebook chamado Sil in Irã, e aí, tudo que você precisa de informação antes de viajar e estando dentro do país, você consegue ir lá. As pessoas são super rápidas para responder, todo mundo é super solícito, como eles realmente são, né? E a outra forma é pelo grupo de Telegram, que é fantástico, assim, pela primeira vez eu vi a utilidade no Telegram lá no Irã. Eles são fanáticos pelo Telegram, eles sabem usar muito bem o aplicativo, assim. E aí eu conheci uma pessoa através do grupo do Facebook e a gente ficou amigo e essa pessoa me colocou em grupos de trilheiros, grupos de pessoas do Irã. E aí tem grupo de trilheiros, tinha grupo de hosts também. Então, um grupo que eu participava mesmo era o seguinte, você tinha que ser curto e grosso, você colocava o seu nome, o seu país, para onde você quer ir, a quantidade de dias que você quer ficar e que dia você vai chegar. Aí eu falava, eu sou o Willy do Brasil, eu tô indo para Teherã, amanhã eu vou ficar 3 dias, alguém pode me receber? E aí você achava que era igual o Couchsurfing, né, sei lá. Eu recebia, assim, sei lá, não dava nem um minuto, eu recebia 20 mensagens no privado, as pessoas falando, eu posso receber, pode receber. E aí, daí em diante, eu escolhi com quem eu ia ficar. Então, eu usei essas duas formas, que é o grupo do Telegram e o grupo no Facebook. Eu acabei não usando mesmo o Couchsurfing nenhuma vez. E olha que eu fiquei 3 meses no Irã e fiquei em casa de pessoas o tempo inteiro. Eu só me hospedei em pousada uma vez só, que foi quando eu cheguei a primeira noite, e o resto foi tudo na casa de pessoas e acampando. Ô Willy, o tempo que você ficava, como a Babi, o Tomate, a Pri, eram tempos curtos ou vocês tinham total liberdade de ficar uma semana? Falo pelo continente africano, o pessoal, fica um mês, fica 3 semanas. Isso acontece também no Irã ou não? Eles têm mais essa restrição ao tempo? Dependendo da pessoa que você ficou, né? Tipo, no meu caso, tinha casos que eu ficava bastante tempo, nunca fiquei um mês na casa de alguém, mas eu ficava, sei lá, 4 dias, 5, chegou até a ficar uma semana, mas a gente sempre viajava também, foi o caso de eu estar nesses grupos de trilheiros, e aí a gente acabava viajando no meio da semana, no final de semana, e voltava para casa dele, mas é bem tranquilo, não percebi nenhum incômodo das pessoas. Pelo contrário, quando eu falava que eu ia voltar a pegar carona na estrada, eles faziam de tudo para mim não fazer isso, que eles achavam uma loucura, quando era uma casa mais tradicional, assim, né, de uma família, eles, não, fica mais, não sei o que, me tratava que nem filho. Mas não era a regra, não era a regra das 3 perguntas? Não. Fica aqui. Então, pensando nisso agora, talvez seja. Mas eu não fiquei não, eu fui embora. Não, mas depois de um tempo, né, Willy, eles passam a conhecer a gente, daí vira uma parada assim, genuína mesmo, daí já não é mais tarufe, né, aí é realmente a vontade que eles têm, assim, por terem gostado de você e tal, a vontade que eles têm de que você fique mais, assim. Total. Então a gente sentiu a mesma coisa. A gente ia ficando, teve vários lugares que a gente ficou mais tempo. Teve um casal que, inclusive, a gente foi fazer uma viagem para uma cidade, depois a gente voltou para viajar no feriado com eles para outro lugar. Então, eles não têm, depois que eles pegam confiança, assim, e gostam de você, eles convidam para ficar mais mesmo, e eu acho que não é tarufa. Espero que não tenha sido, porque a gente ficou. Eu fiz Couchsurfing, eu até dei uma dica para ir pro Rick, que era criar viagem pública. No Irã, quando você cria viagem pública, tem muita gente que vai te oferecer, então você não precisa ficar mandando que nem aconteceu com o Willy no Telegram, que em 1 minuto tinham 20 pessoas oferecendo. No Couchsurfing a mesma coisa, tem sempre muita gente oferecendo. Eu, como mulher viajando sozinha, não criava viagem pública, porque a quantidade de pessoas loucas que me mandam mensagem é muito grande.
grande. E aí, para mim, como mulher viajando sozinha no Irã, escolher um couchsurfing tem uma questão de segurança um pouco maior. Então, aí eu preferia selecionar a dedo em que casa eu ia ficar. Mas tive experiências maravilhosas e na minha época, que foi 2016, também era proibido. Então, falavam isso. Não fica falando muito que você tá em couchsurfing, fala que você tá na casa de amigos e etc. E eu tenho uma história boa. Rapidinho, desculpa, que eu vi que alguém ia falar aí. Não, fala aí, depois eu falo a minha. Não, você ia complementar, Babi, que você deu essa dica pra nós e a gente mergulhou nela, né? Só que a gente fez isso 2 semanas antes de chegar no Irã. Então, com 2 dias depois que a gente criou as viagens públicas, a gente tinha várias mensagens. Então, a única coisa que a gente esqueceu de te perguntar é assim, né? Precisa criar com tanta antecedência? Você ia responder que não. E aí a gente não ia precisar lidar com tantas mensagens, mas realmente é muita gente oferecendo hospedagem. É muito lindo isso, né? Porque tem essa imagem tão negativa do Irã, e aí quando você chega lá, você vê que as pessoas, na verdade, elas são super receptivas, querem que você tenha uma excelente experiência no país dela, quer que mostrar pra você o que tem de melhor, quer que você entenda melhor a cultura. É muito lindo. Faça couchsurfing, ou faça o grupo de Telegram, ou See You in Irã no Facebook, enfim. Galera, me tira uma dúvida. Vocês falam que o povo iraniano é um povo muito acolhedor, mas volta e meia acontece em alguns países africanos, eles são acolhedores somente com os turistas. Lá eles também são entre eles ou isso ocorre com quem está viajando de passagem? Como é que é essa relação? Eu não sei dizer. Eu não sei dizer porque a minha visão ela vai ser do turista. Eu tenho uma amiga iraniana que me recebeu em Teherã, que eu conheci inclusive no Couchsurfing, quando eu a hospedei aqui no Brasil. Ela me falava que ela fazia couchsurfing no Irã, mas eu acho que é deles, sinceramente. Mas eu acho que o turista ele vai ser mais mimado pela questão que o turismo no Irã ainda é uma coisa nova. Ainda é uma coisa que está sendo desenvolvida. Eles têm muita preocupação de como as pessoas veem o Irã. Uma pergunta que eu recebia direto na rua era: qual era a imagem que você tinha do meu país, o que você achava e o que você está pensando no meu país agora. Então eu acho que com o turista eles vão ter uma preocupação ainda maior em mudar a percepção negativa que o Irã tem na mídia internacional. Eles perguntavam muito: você acha que a gente é terrorista? Eu falei: não, cara, nunca pensei isso. Tipo, eu sei que a mídia tenta pregar alguma coisa assim, mas eles ficavam muito preocupados. E quanto à posição do iraniano com os iranianos, eu conheci alguns iranianos que viajavam de carona por lá, que por sinal foi o país, eu acho que foi o melhor país que eu viajei de carona na história. Talvez tenha sido melhor que a Tailândia até. E esse foi um belo meio de ficar na casa das pessoas, porque eu acabava ficando na casa de muitos motoristas, e eu conheci outros caroneiros, o pessoal que usava muito o Couchsurfing e falava que era muito fácil sendo iraniano ficar na casa dos outros também. Nossa, minha experiência foi igual, assim, foi o melhor lugar para pegar carona, eu não ficava nem 2 minutos na estrada, era muito rápido, e volta e meia a carona virava hospedagem, assim, o cara me levava para casa e tal. Foi assim que eu acabei conhecendo muito lugar, assim, no interior, né, do Irã. Essa coisa eu só ouvi uma vez eles falando desse, mas eu acho que foi mais uma raivinha, assim, de vizinho, sabe? Ele falou assim, a gente trata bem, o cara que tava na casa, né, falou assim, a gente trata bem aqui o turista, mas a gente se trata mal, ele falou isso. Quando você falou essa pergunta, eu lembrei dele falando isso, mas eu acho que foi uma coisa mais pessoal do que verdadeira, assim, da cultura deles. Porque realmente eles são super amigos também. Tem essa relação que é legal, né, assim, ao mesmo tempo que é uma cultura machista, né, do Estado Islâmico, mas tem essa coisa do homem ser muito amigo do homem. Se você for cavar muito, assim, é claro que existe um machismo nisso, mas eles são muito amigos. E aí essa nova geração, né, que a gente comentou no início, então eles são muito organizados, eles gostam de viajar, eles gostam de fazer trilhas, eles gostam de pegar carona, principalmente quando a gente está inserido nesses grupos de viagem, esse pessoal que fala inglês, que gosta de receber turista e tal. E aí é massa, porque eles são super organizados, eu ficava chocado, assim, eles são super organizados, eles gostam de explorar o país mesmo, eles redescobrem o estado, a província deles, eles redescobrem o país. Então eu descobri muito lugar que às vezes não tinha informação na internet através deles, porque eles geralmente vão para esses lugares, tipo cavernas, cachoeiras, montanhas, que se você jogar no Google mal vai ter uma foto lá,
mas eles sempre se organizam para viajar juntos, para pegar carona. Tanto homem quanto mulher. Eu cheguei, quando eu fui para o Balutistão, eu cheguei a pegar carona lá para a fronteira do Paquistão com uma menina iraniana e outro cara também depois. A gente se encontrou. Então, essa coisa de receber bem, da hospitalidade e tal, é muito deles mesmo, é da essência deles, assim. Eu ia só fazer um adendo, essa questão que o Willy falou, que eles exploram muito o país deles, eu concordo plenamente. E também porque eles têm muito problema para sair do Irã. Ter um passaporte iraniano no mundo atual é quase certo de que você não pode entrar em 90% dos países. Sei lá, estou inventando um número. Mas é muito difícil, mesmo que você venha de uma família com dinheiro no Irã, pode ser muito complicado você conseguir viajar, sair do Irã. Então, acho que a maneira que eles têm também de poder viajar e poder abrir a cabeça viajando dentro do próprio país. Para homem ainda é pior. Tipo, os meninos que eu encontrava, eles falavam que para você fazer um passaporte, você precisa, igual aqui no Brasil, né, passar pelo serviço militar, por exemplo. Só que nenhum deles quer, os meninos, os jovens não querem participar, porque lá são 3 anos, se não me engano, 2 anos. E aí, então, muitos deles, sério, gente, garoto que, sei lá, é empreendedor, tem um negócio, ou sei lá, tá estudando, eles não têm passaporte, porque eles não querem fazer o serviço militar. Verdade, Willy, eu conheci vários. Vários. Eles sempre comentam, eu ficava assustado, assim, uma pessoa que é mó pra frente, assim, eles não têm passaporte. E quando eles são menores, têm 17 anos, por exemplo, para sair do país com os pais, eles têm que pagar um calção, que é caríssimo, é um preço assim, absurdo, que não é quase impossível. E aí você paga um calção, aí quando você volta pro país, aí o governo te devolve esse dinheiro, para garantir que você vai voltar. Por isso que também, às vezes, as meninas são loucas, assim, para casar com um estrangeiro e tal. Deixa eu ver se eu entendi a questão do passaporte. Mesmo que você tenha uma empresa multinacional dentro do Irã, você não serviu o exército, você não pode ter o passaporte? Não, você não pode. Exato. Então, tem muito disso. Então, por isso que eles são bastante curiosos, porque é muito raro sair do país. Então, quando eles encontram um estrangeiro, é sabatina, assim, eles perguntam tudo que eles podem, eles querem sugar você, assim, culturalmente falando, né, tudo que tem lá fora, o que tem no seu país, o que você viu. Quando eu encontro um viajante, então, que roda o mundo, sério, eles ficam, o olho chega a brilha, assim, porque eles têm muita vontade de viajar para fora, mas é realmente difícil. E outra curiosidade que eles têm bastante também, não só sobre os Estados Unidos, é também sobre Israel. Eles têm muita curiosidade. Quando a gente comentou que, porque não fazia muito tempo que a gente tinha ido para lá, eles tinham muita curiosidade de saber também como funcionava, o que tinha lá, como que eram os israelenses, enfim. Eu vou fazer um adendo em relação a Israel, que muito bom que a Pri conseguiu ir depois de Israel pro Irã. Provavelmente ela não tinha o carimbo de Israel no passaporte, pois você não consegue tirar um visto para o Irã se você passou por Israel e eles conseguem comprovar isso. E no Irã, eles não reconhecem Israel como um país, então no mapa mundi iraniano não tem Israel, é Palestina. Eu gostaria de mencionar um fato que foi curioso e chocante também. Foi meu primeiro contato com iranianos em 2014, quando me mudei para a Alemanha. Eu estudei com um casal de iranianos e eles me fizeram, depois que eu passei por lá, a sabatina reversa. Porque a menina, ela participou de revoluções lá, ela queria lutar por mais direito para as mulheres, mais direito para as pessoas, para poder dançar na rua, para poder tudo. E ela foi presa, só que ela tinha alguns contatos fortes e ela conseguiu ser convidada a se retirar do Irã. Então, ela foi convidada a se retirar em 2010, alguma coisa assim. Então, depois que eu passei pelo Irã, ela queria saber muito de como era o Irã, como lugares que ela não pode voltar nunca mais para lá. A família não consegue sair, ela não consegue entrar. Então, essa sabatina reversa, eles estavam muito felizes de eu estar por lá. Eu fui como os olhos para eles no Irã. Foi um fato bem curioso e chocante que aconteceu. Você falou isso, sabe o que eu lembrei? Na época que eu estava lá, um pouco antes de eu sair, saiu uma reportagem do Globo Repórter, que Glória Maria foi pro Irã e mostrou o Irã que a gente vê, né, que o Irã bonito, tal, a cultura, mostrou o tarof, mostrou a cultura do piquenique, as praças, as cidades. Foi uma reportagem bonita do Globo Repórter, sem muita apelação para a questão da guerra e tal, a questão política. E aí eu mostrei para eles essa reportagem, assim, eu vi que era legal, justamente por causa dessa pergunta que vocês falaram, né, que eles fazem muito pra gente. Como é que você vê o Irã? Como é que as pessoas
vamos ver o Irã, você acha que a gente é terrorista? E aí eu mostrei essa reportagem que estava rolando no Brasil, eu falei que era um canal muito famoso e etc e tal. Nossa, eles ficaram felizes, assim, de um nível que depois de um tempo, sei lá, uns 2 semanas, um dos grupos que eu tava no Telegram, alguém mandou esse link dessa reportagem, eles falando, uma reportagem saiu do Brasil e tal, então esse negócio rodou, viralizou lá entre eles essa reportagem, e eles estavam super felizes porque estavam falando bem do país e tal. Ontem, quando eu falei com a Babi sobre a pauta, ela foi comentando algumas histórias e uma delas atrelada ao Couchsurfing. Babi, você quer dar a honra de comentar essa história do casamento? Claro, é uma história maravilhosa que eu fico muito feliz de ter participado. Eu estava fazendo um Couchsurfing na casa de 3 homens e aí eles estavam trabalhando e um deles me conectou com uma mulher. E aí a gente se conheceu, nos demos super bem, as conversas eram extremamente interessantes. Ela estava super aberta a compartilhar comigo. Ela usava o hijab, ela era religiosa. Ela usaria o hijab fora do Irã, então era uma escolha dela, por exemplo, usar o hijab, porque eu sempre tocava muito nas questões relacionadas às mulheres, né? E aí, depois do primeiro dia que a gente saiu, ela me convidou para sair um segundo dia, porque ela queria conhecer um homem que ela trocava mensagem pela internet, que seria um futuro pretendente para ela. E aí fomos sair, eu e ela e esse homem, porque teoricamente ela não poderia sair sozinha em lugar público. Ela poderia, mas seria muito má vista se ela fizesse tal coisa. Então ela me usou como é que é? Caindo pombo, sei lá. Pombo correio. Ela me usou como wingman lá para poder conhecer o cara. E aí eu lembro que a gente foi pro primeiro encontro. E aí quando ela foi conhecer o cara, ela estendeu a mão. E aí o cara falou assim, desculpa, eu não aperto mão de mulher. E aí, beleza, a gente saiu, esse encontro foi super curto. Eu lembro que no final ela falou pra mim, eu não posso casar com um homem que não aperta a mão. Aí eu, óbvio que não, né? Tipo, é muito louco, né? A referência. Não aperta a mão, não tenho interesse. Aí, beleza. E aí fomos pro segundo encontro, porque ela resolveu, já que tinha eu ali, ela marcou mais de um encontro. E aí ela marcou um encontro com o segundo cara. E... Olha, a fila andou. Exatamente. Ela tava... Acho que ela, tipo assim, se tivesse os 3 caras, ela ia marcar tudo no mesmo dia pra poder me usar ali de uma maneira super positiva. Eu tava adorando aquilo. Imagina, pra mim, participar de um encontro entre iranianos e entender que o cara não aperta a mão dela e que se um cara não aperta a mão é demais pra ela. E aí... Esse segundo encontro, o cara apertou a mão, a gente saiu pra tomar sorvete, foi ótimo. Vieram umas 2 pessoas também. Enfim, aquele foi o primeiro encontro com aquele homem que hoje é o marido dela. Eles casaram, são super felizes. Imagina, gente, eu participei do primeiro encontro. Gente, você tinha que ser madrinha. No coração. Poxa, se eu pudesse, eu teria ido lá, cara. Que quando você voltar pro país, a família vai falar, essa aqui que foi que nos uniu, mãe? Foi essa aqui que colocou a gente junto? Eu não coloquei eles junto, né? Mas eu pude facilitar ali o primeiro encontro do casal. Uma facilitadora. Você gerou a faísca da fogueira. Se não tivesse faísca, nunca teria começado. E é muito louco, né? Tipo assim, aquele cara apertou a mão. Então, ok, eu posso casar com um cara que aperta a mão, mas, pô, o cara não vai apertar a mão de uma mulher, também não tô afim. É muito conservador. Agora, Babi, você não ficou no vácuo várias vezes? Eu fiquei várias vezes. Nossa, várias. Nossa, eu ia perguntar isso pra vocês. Nossa, você não sabia onde enfiar a mão, assim, tipo, sei lá, bati uma palma. Eu, depois de um tempo, parei, né? Eu esperava o homem, ele tomar a dianteira em estender a mão. E aí, o que eu ouvi uma vez de uma amiga foi, não oferece a mão, porque às vezes o cara ele vai apertar e para ele tá cometendo um pecado. Mas ele não quer ser mal educado com você e ele vai apertar a sua mão. Então você vai deixar ele numa situação extremamente desconfortável
e ele vai acabar cometendo um pecado em apertar sua mão, porque ele não poderia apertar a mão de uma mulher desconhecida. A partir daquele momento eu parei de oferecer a mão. E aí, se o cara estendia a mão, eu apertava. Mas é isso, né? Você se adequar a uma cultura que é extremamente diferente da sua, às vezes é um pouco desconfortável. E eu acho que esse é o mais lindo do processo. Teve uma ou duas vezes, assim, que eu esqueci completamente, assim, eu falei, ai, burra, sabe? Porque fica uma situação super chata e você tem que, às vezes, entender o porquê, porque a gente tende a ter uma visão negativa das coisas, né? Ai, cara mal educado, não quer apertar minha mão. Não, gente, você tem que entender a motivação real dele, né? E pode ser uma questão religiosa, pode ser uma questão de respeito, de cultura, não importa. Tem que se adequar à cultura local, né? A gente não pode chegar querendo impor a nossa cultura em um outro país. Então, é muito importante a gente observar, né? E eu também cometia várias vezes. Mesmo no final eu dava a mão, porque é automático. Imagina, mudar um comportamento que a gente tem ao longo dos últimos 30 anos e você tá naquele país durante um mês, é muita informação também. Então, eu ficava no vácuo várias vezes. Se adequar à cultura, e na verdade não é nenhuma adequação, porque é uma imposição, e perguntar para a Babi e para a Pri, no sentido de usar o véu, se vocês aprenderam uma técnica de usar o véu também, que ele não caia, se ele caiu na rua e todo mundo começou a olhar chocado para vocês. Olha, as coisas mudaram bastante no Irã nos últimos anos, isso é o que algumas meninas compartilharam com a gente. Então, assim, no passado, isso seria um problema, assim, as meninas ficavam mais preocupadas assim, de cair a hijab, daí você tem que colocar, ou até elas tinham que usar de forma mais fechada, né, ou seja, não mostrar o cabelo, não mostrar o pescoço. Mas nos últimos anos, assim, principalmente nas cidades grandes, principalmente a mulherada mais jovem, assim, mais moderna, que não usaria hijab se pudessem escolher, elas quase não usam, né? Elas usam de uma forma que está quase caindo. Então, isso não é mais um problema hoje. As pessoas ficavam perguntando pra gente no Instagram, mas o que acontece se não usar? Vamos supor que caiu. Tem umas que caem e deixam, e ficam andando assim com a hijab caída. São poucas, mas acontece. Às vezes num café, assim, você tá sentado e vê a menina com a hijab pra baixo. Não vai acontecer nada. Se um policial te abordar, se a reação dela for, desculpa, eu não vi e tal, e colocar, assunto resolvido. Se ela se revoltar no sentido, não tô usando a hijab mesmo, aí é um problema. Então, hoje em dia é assim, eu não me senti à vontade porque não é uma coisa normal pra mim, ainda mais no calor que a gente foi lá, pai amado. Hoje as iranianas, elas mostram a faixa do cabelo, a parte de cima, e é que nem o Willy falou, elas têm cabelo pintado, cabelo verde, cabelo rosa, trança, dread, tudo para de alguma forma expressar alguma identidade, né? As hijabs são coloridas, elas têm as hijabs coloridas que são as mais modernas e elas cuidam muito da maquiagem, assim, nas cidades grandes, né, mais modernas, para de alguma forma terem alguma identidade. O que você fala do hijab caído, eu viajei até de carona com algumas meninas estrangeiras, eu conheci outras iranianas, simplesmente sem nada na cabeça, foi bem ofensivo para várias pessoas em quase todas as cidades. Se o hijab caía, todo mundo ficava um pouco chocado. Eu sei que elas mostravam, às vezes, parte do cabelo, não ficava totalmente coberta, mas tinha que ter alguma coisa na cabeça. Se não tivesse, pelo menos a experiência que eu tive lá, é que poderia haver problemas. Não, mas tem que ter. Elas não tiram a hijab do pescoço. Mas eu digo assim, às vezes, até dentro do carro ou andando na rua, se a hijab cai, não é um grande problema. Às vezes elas demoram alguns segundos para colocar de volta. Mas isso nas grandes cidades, a mulherada mais moderna, se você for mais para o interior, daí você vê que elas... Fora que o Irã é enorme, né? Culturalmente falando, tem várias diferenças, inclusive. Mas se você for por interior, daí você vê menos isso. Daí elas fecham mais a hijab, cobrem um pouco mais. Pode ter sido também pelo fato que ficaram chocados, porque uma das meninas viajando comigo, ela tinha dreadlocks. Eu acho que dreadlocks no Irã deve ter chocado bastante.
Isso é uma coisa interessante do hijab, que o hijab, ele é disruptivo. Assim, se você usa o hijab mostrando quase todo o cabelo, que você vê muitas mulheres fazendo isso, é uma forma de rebeldia, é uma forma de eu não sou a favor desse sistema que eu estou vivendo. E aí quando você vê uma mulher que cobre o rosto inteiro, que você não vê um fio de cabelo, que não tem maquiagem, também é uma outra forma de comunicação. Eu sou a favor, eu faço isso, é uma escolha minha, eu sou religiosa, mais conservadora. A maquiagem também é uma forma de expressão. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente da Pri, assim, porque eu, quando estava em Teherã, eu estava na casa de uma amiga que é super contra o sistema, enfim, e não usaria o hijab. Eu uso o hijab porque tem que usar. E eu lembro que a gente, no carro, em Teherã, meu hijab caiu, e ela falou assim, coloca o hijab, estão te olhando feio, do lado de fora do carro. E aí eu colocava o hijab. Aí tem uma questão também que tem a polícia, eu nunca sei o nome, porque já me disseram diferentes nomes, polícia dos bons costumes, polícia de vestimenta, enfim. Tem uma polícia que controla isso na rua. Então, se você não estiver vestido adequadamente, você vai preso, fichado. As mulheres, no caso, né? Elas vão para a delegacia. As mulheres que eu conheci, essas mulheres que não concordam com o sistema, elas já foram quase todas fichadas de ir para a delegacia, porque ou o hijab não estava adequado, ou porque a roupa era muito justa. Então, existe essa repressão. E isso, assim, em grandes capitais, né? Normalmente. Dependendo da cidade, se você vai para uma cidade mais conservadora, vão te chamar mais atenção em relação ao hijab. Eu lembro que quando eu estava, por exemplo, eu comecei a minha viagem, o primeiro hotel que eu fui, eu podia não usar o hijab e usar manga curta, porque manga curta também você não pode usar como mulher. Eu usava manga curta e sem o hijab dentro do hotel. Mudei de cidade, eu lá acho que foi Kashan, que era um pouco mais conservadora. O hotel já tinha sinalização dizendo que o hijab ali era obrigatório. Então não tinha opção de ficar sem o hijab no hotel. Estávamos em um grupo e eu não aprendi como colocar o hijab, não tive ninguém para me explicar e eu também não busquei isso, porque se eu quisesse buscar essa informação era fácil, era só parar uma mulher e pedir, você pode me ajudar a colocar o hijab, me ensinar. E aí eu tive um problema com o hijab. É isso, pra mim era muito desconfortável. E aí eu lembro que eu tava nesse restaurante, no hotel, e aí tinha um restaurante dentro do hotel, e o meu hijab caiu. E eu não vi, porque pra mim, assim, sabe, tô ali conversando, nem percebi que o hijab caiu. Veio o garçom, olha, educadamente, por favor, você pode colocar o seu hijab? Ai, desculpa, coloquei o hijab. Aí continuei conversando, aí tava no telefone, e aí o hijab caiu. E eu não percebi, tava no telefone. Aí, quando eu só vejo assim, o garçom vindo e a minha amiga, que era uma brasileira que eu conheci, colocando o hijab de volta na minha cabeça. E na rua, o Tomate comentou também, eu recebi muitos olhares horrorosos. Quando eu recebi uns olhares horrorosos, eu entendia que meu hijab tinha caído. Aí eu só colocava o hijab de volta. Então, pra mim, o hijab, ele foi uma questão, e é isso que a Pri falou também, não é normal pra gente usar. Então, de repente, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. E eu gosto de me vestir super confortável, sabe, livre. Então, ter aquilo na minha cabeça foi bem desconfortável, na verdade. E é uma questão no Irã e ainda não é tão livre assim. Galera, e a questão da comida no Irã? A gente eu nunca fui, e muita gente que tá ouvindo também nunca foi para esse país. Como é que é a comida do Irã? Exceção a Babi, que quem quiser ouvir, Babi, quer fazer o jabá do episódio? No episódio do Couchsurfing, tem uma comida maravilhosa, só que que eu comi num Couchsurfing em Galatz, no Irã. Mas aí tem que ouvir o outro podcast, porque eu não vou contar essa história aqui. Mas a comida iraniana é a minha favorita. Aí eu deixo agora com Pri e Willy. A minha também. Eu amo a comida do Irã. É uma das minhas favoritas também. A gente não lembra o nome de nada, assim, das comidas. Eu só comia. O que vinha. Gourmet sabzi. Eu acredito que vocês não são vegetarianos também. Porque eu acho que para vegetariano o Irã é um pouco complicado. Vai viver só de arroz. Que podia pegar, é verdade. Concordo, mas eu amava aquele arroz. Não sou vegetariano.
Vocês comeram aquele arroz de manteiga? Alguém sabe o nome? Que ele faz uma forma e aí vira uma crosta de manteiga em cima, amarela. Maravilhoso. Sim! Oh, eu amo aquilo! Um dos meus favoritos era o Dizzy, que era aquele cozido. Dizzy, eu amo! Nossa, é o que amassa, né? É o que amassa, que vem um potinho de metal Esse que mesmo. você vai focando aquilo e come com, como é que era, com lavache, que era aquele pão bem fininho, assim. O que é aquele pão, inclusive, peraí. Vocês estão falando, a gente não entende quem tá de fora. O que é isso? Vocês estão falando assim, ai, que delícia. Empolgou, falou de comida e empolgou. O que é esse Dizzy? O que é esse... Não, Explica vamos pra galera. O Dizzy, ele é um cozido de cordeiro, que ele vem junto com grão de bico, feijão branco, batata. Eu tô lendo aqui, mas eu lembrava. Isso é um prato tradicional? É o arroz e feijão pra gente? Ou é um prato... Não. O arroz e feijão talvez seja um É o kebab. gourmet sabzi, né? É o gourmet sabzi, eu acho. Sabzi. Que eu posso explicar depois o que é. Manda lá, o que é o gourmet sabzi para... Não, você pode explicar o Dizzy. Aí depois eu explico. O Dizzy já foi... Então, o Dizzy, daí vai vir esse cozido, ele vai vir num pote, no meio veio um pote de metal e veio um pilão para você socar tudo. Então você amassa aquele cozidão tudo e daí você vai comer aquilo com um pão bem fininho. Seria tipo um pão sírio, mais ou menos, só que estamos no Irã, se chama lavash, que ele é bem fininho assim, e você usa aquele pão para comer com a mão e pegar o cordeiro. É uma coisa maravilhosa. É o isso meu aí. favorito. Então, galera, eu tive um problema com cordeiro. Eu peguei um asco de cordeiro e aí isso me complicava um pouco na culinária iraniana, porque é basicamente cordeiro, né? Mas o gourmet sabzi, que eu acho que dá pra gente comparar com arroz com feijão, que eu acho que é a comida diária deles. É como se fosse... Arroz é a base, acho que tem praticamente todas as refeições, enfim, culinárias, eles usam muito arroz como base. E é como se fosse um caldo com ervas. A galera compra pronta, mas você pode fazer uma mistura de muitas ervas, um número bem grande de ervas verdes. E aí eles colocam pedaços de cordeiro. É bem gostoso, bem simples. E aí o cordeiro que ia no gourmet sabzi, eu conseguia comer, não sei porquê. Mas os outros com cordeiro era bem complicado pra mim. Eu queria falar que muitos pratos acabam tendo romã, porque o romã tá por todo o país. Você consegue pegar romã de árvore, tem suco de romã, tem romã no cozido. Eu não tinha experiência de romã, tâmara também. Então eles acabam adaptando e dependendo da região, assim, a comida vai ficando um pouco diferente. Tem até um prato que chama, não sei se é zereche, que é um arroz branco, aí vem o arroz amarelo, né, que é na manteiga por cima, e depois vem a romã em cima desse arroz. E aí é bem gostoso também, ele é meio agridoce, assim. Às vezes tem ameixa, eles colocam ameixa também, mas é muito bom. E o gourmet sabzi eu amava. Teve uma casa que eu fiquei, a mãe lá fazia um gourmet sabzi tão gostoso. E também tem uma sopa que parece o gourmet sabzi, eu não vou lembrar o nome, não sei se você acha, que é uma sopa de feijão com ervas e macarrão, e tem por cima, vai aquele molho de airã. Vocês gostavam do airã, polêmico airã, aquela bebida fermentada que parece iogurte? Eu amava. Gosto não. É salgado, né? Detestava. Nossa, eu amava aquilo. Nossa senhora, olha, quando o nosso host do Couchsurfing vinha com aquela bebida, eu queria morrer. Eu falava, taruf. Aí eu não gosto de verdade. Mas espera, o que é essa bebida salgado? O quão é salgado? É uma bebida, porque ela é uma bebida como se fosse um iogurte, só que ela é um pouco mais fermentada. Se eu não me engano, tem umas ervas dentro dela também. Algumas vezes vem com as ervas dentro dela. Então, ela, na verdade, o sal, que tem sal realmente, tem uma pitada de sal, é iogurte, água e sal, se não me engano, e alguns colocam hortelã, mas ela parece ter um gosto meio de fermentado, né? Um pouco meio de amargo, azedo, não sei explicar. Mas é como se fosse um iogurte fermentado com sal e às vezes com hortelã. E é tipo a Coca-Cola deles, assim, eles vendem garrafa PET e eles tomam e combina com tudo, é bizarro, combina muito. Saquei. Mas é ama ou odeia, ou você ama ou você odeia. Eu odeio. Willy, eu achei que o nome do prato que você falou de arroz é tachim. Aquele arroz que fica com aquela crosta. Nossa senhora, aquilo é bom demais. Maravilhoso. É muito bom. E galera, o pessoal fala que o Irã é um país barato. Isso também tá atrelado à comida? Oh, yes. Muito. Nossa. Depois do Irã, fica difícil viajar para outros países. Tudo acaba sendo muito caro. Eu lembro quando eu saí do Irã para ir pro Iraque, eu queria voltar pro Irã depois. Logo em seguida, assim, eu vou dar meia volta. Acho que por causa das sanções, eu não sei quando cada um de vocês foi, mas com $1 você comia assim que de morrer para mim.
E agora uma dúvida, o pessoal, quem nunca foi pro Irã sabe que cartão não funciona. É só cheque, é só papel. Alguém já se ferrou por isso ou todos já tinham essa informação antes de viajar? Eu acho que você viajar para o Irã, você tem que fazer uma pesquisa prévia mínima, como dinheiro, hijab para mulher. Então eu já sabia e levei e fiz a conta de quanto dinheiro eu imaginava gastar. Então eu, antes de ir para o Irã, eu saquei o dinheiro na Turquia e fui. O Willy ficou 3 meses. Você carregou dinheiro para 3 meses, Willy? Não, velho, eu quase me lasquei nessa. Tipo, eu fui muito amador, assim, porque eu fui viajando, assim, pelos países, né, que eu não peguei avião, nada, foi tudo por fronteira terrestre, então não tinha muito um planejamento, tudo, não façam isso, pessoas de casa. Mas, então, por exemplo, eu entrei no Irã sem o VPN. Tipo, eu pensei, lógico, eu pesquisei a questão, algumas peculiaridades do Irã e tal, sabia que tinha que entrar com dinheiro, e a cartão de crédito não ia aceitar lá, né, tal, então eu saquei, mas eu não esperava que eu ia ficar tanto no Irã. Quando eu atravessei a fronteira do Irã, eu achei que ia ficar, sei lá, uns 15 dias, talvez no máximo um mês, que é o visto que você pega, né. Mas aí eu gostei tanto que eu acabei ficando mais tempo. Então eu pode pedir prorrogação do seu visto 2 vezes, né? Então no total você pode ficar 90 dias no país. Se você conseguir que prorrogar mais um mês, prorrogar mais um mês. E aí eu fui prorrogando e tal, e o dinheiro foi acabando. A minha sorte é que o jeito que eu tava viajando pelo Irã era muito alternativo, assim, né? Fazendo aspas com dedinhos. Então eu pegava muita carona, ficava muito na casa das pessoas, e isso me ajudava a economizar bastante. E aí, com alimentação e com hospedagem. Então, o dinheiro foi rendendo absurdamente. Eu acampava também, então foi rendendo. Mas teve um momento, principalmente no final, assim, quando fui fazer o visto do Turcomenistão, que eu precisava de dinheiro. E aí eu falei, caraca, como é que eu vou fazer isso pra conseguir dinheiro, não sei o que, tal. E aí eu conheci um cara que era dono de uma agência de viagem, e aí eu consegui fazer uma transferência pelo PayPal. Então, pelo PayPal, eu consegui colocar dinheiro de volta no bolso. Eu fiz uma transferência de PayPal para ele, né? Um amigo do Brasil que me fez para mim. E aí ele sacou e me deu dinheiro. Teve uma taxazinha pequena, nada muito diferente do que eu sacaria no banco, por exemplo, mas foi o jeito que eu consegui de sacar dinheiro lá no Irã, porque realmente eu fiquei zerado, eu fiquei assim, tipo, quase uma semana sem dinheiro nenhum até conseguir esse cara, assim. Tem esse problema do Irã mesmo, que igual o Babi falou, né, é bom estar atento para todas essas regras, tipo, regras de investimento, principalmente se você é mulher, a questão de você sacar dinheiro, chegar com dinheiro no Irã, né, e o VPN também, para você conseguir usar o Couchsurfing, por exemplo, e outros aplicativos. Eu acho bom mencionar que você falou da regra de vestimenta para mulher, mas também não é bem visto o homem de bermuda lá. Eu usei bermuda na praia, estava na ilha, mas você tem que estar de calça o tempo todo, não importa com quem esteja. Exatamente, o homem tem que estar de calça. Para mulheres, não vale só calça, tem que ser roupa folgada. Então, assim, você não pode estar de calça legging e uma blusinha justa. Você tem que estar com Você pode até usar calça leg, mas você vai colocar um vestido em cima que seja solto, que vai tapar as suas curvas, então você não pode mostrar as suas curvas. E tem que ser manga comprida e o hijab para a cabeça. Eu lembro que a Fê, que também foi pro Irã um pouco antes de mim, tô logo ali, ela foi abordada na rua pela polícia dos bons costumes, que chamou a atenção da roupa dela, que eles acharam que estava muito justa. Com turistas, não costuma acontecer nada, não vai, enfim, ser preso, fichado, etc. Mas com iranianas a abordagem é diferente. Ninguém vai falar da plástica no nariz, esse toque primordial quando se fala em Irã. Claro, esqueci completamente, mandou bem. Nossa senhora, é bizarro. Pri, e aí? Sabe o que mais me impressionava? Eu ficava me perguntando, nossa, essas meninas iranianas se recuperam rápido de cirurgias, né? Porque assim, vamos combinar. Você vai fazer uma cirurgia no nariz, tu fica destruída, né? Não fica roxo, verde, sei lá, não é? Mas não, elas mantêm o adesivo, mesmo depois da recuperação, para mostrar para a sociedade. É um status, né? Tipo, eu fiz a cirurgia. Então você sai na rua maravilhosa, já recuperada, faz 5 meses que tu fez a cirurgia e você tá com o adesivo no nariz. Só peraí, que cirurgia que vocês estão falando de nariz? No nariz. Plástica. Elas gostam de... Mas é estilo Michael Jackson? Não, elas gostam de deixar o nariz fino, levemente porquinho, sabe? Elas gostam desse estilo, levemente porquinho. Não é? Acho que é isso.
E E é eu uma coisa concordo. assim que elas, todo mundo faz, homem e mulher, lógico, mulher mais, mas eu vi, sem brincadeira, até uns policiais, assim, com um band-aid, Verdade. com um tampão no nariz, no meio da rua, lá, cuidando do trânsito, e ele com um tampão no nariz, assim. E aí você via uns caras, assim, com aquele nariz de tomada também, que obviamente foi plástico, o rosto do cara é enorme e o nariz da cara. Assim. Mas peraí, então quer dizer que dava pra burlar, dava pra você só colocar lá o adesivo e falar que você fez a cirurgia, não tem isso? Não, assim, Se a lata porque... de nariz iraniano continuar, não tem como burlar, não. Exatamente, porque o nariz iraniano, ele é um nariz um pouco mais avantajado. Então, por isso que o Irã é o líder mundial, se eu não me engano, em plástica. Calma lá. Líder mundial é a Coreia do Sul. Mundial. É a Coreia do Sul? É a Coreia do Sul. Óbvio. Então, obrigado, Tomate. Mas dizem que lá é o lugar mais barato pra fazer, né? Eu acho que rola isso. E foi o que a Pri falou, é status. Obviamente que não é toda a população do Irã que consegue fazer uma plástica no nariz. Mas quem é de uma classe social que tem poder aquisitivo para isso, vai fazer e vai estar ali mostrando, em vez de mostrar a bolsa Prada, mostra o nariz, entendeu? Eles mudam muito. E eu não sei por quê, porque eu acho que nariz é personalidade, assim. E aí, o rosto... Alguns dá certo, mas alguns fica muito falso, assim, porque eles têm um olhar muito marcante. De repente, o narizinho de Cinderela, tipo, tá errado isso aí, brother. Muda, né? Volta aí, volta a fita. E tem até aquele caso daquela menina, não sei se vocês conheceram, uma bem famosa do Instagram, que ela fez várias plásticas pra ficar parecendo a noiva cadáver. Vocês já viram essa menina? Que ela é bem raquítica, assim, bem magra, tirou bochecha. Nunca vi. O nariz é muito mais Nossa, não vi, não. Nem tem mais nariz, tem 2 buracos, na verdade. Ela é bem famosa lá. No Irã. Toda vez que eu falava de nariz com alguém, ficava batendo resenha assim, zoando, aí eles mostravam o Instagram dessa menina. Ela era do Irã? Ela é iraniana, Só que, na verdade, eu descobri depois que ela é maquiadora, porque as notícias dão que ela viralizou no mundo, né? Como fez várias plásticas pra ficar parecendo a noiva cadáver. Mas, na verdade, ela realmente fez várias plásticas, ela tá com o nariz bem fino, quase nada. Mas o resto, tudo é maquiagem, que ela se maqueia meio gótica, assim, pra fazer crossover na internet, essas coisas. Então, coitada, a minha levou a fama sem ser tão feia, assim. Willy, Priscila e Babi, como é que é a questão de locomoção dentro do país? O trem, transporte, táxi, como é que é no contexto geral? Muito bom. O ônibus eu achei o melhor que eu já peguei em toda a viagem, assim, o conforto e tudo mais. Os trens são ótimos, a gente pegou trem também, super confortáveis e preço bem acessível. Eu também, preço super acessível, os ônibus confortáveis. O trem, eu peguei, acho que o mesmo trem que a Pri, de Bandar Abbas para Teherã. Boas horas no trem, vagão restaurante, as cabines confortáveis, limpas, foi bem legal. O transporte no Irã tem voo low cost também, então eu lembro que uma amiga pegou um voo porque era quase o mesmo preço que um ônibus, então você consegue se locomover no Irã tranquilamente de transporte público. E para quem quiser carona, né, que já falaram aí, Tomate e Willy, que carona é o sonho dos mochileiros. É muito bom mesmo o transporte lá. Teve ônibus que eu peguei que deu até lanchinho, assim, tipo café, chá e biscoito, ou café e tâmara. Eles serviram no meio da viagem, quando for mais longo um pouquinho, eles serviram um lanche. E o ônibus que as meninas falaram, é muito confortável, bem de boa mesmo. E rola também aqueles transportes informais, né? Se você descobrir aí aquelas rodoviárias locais, que são mais, assim, underground, tem aqueles carros, aqueles táxis, share táxis que chama, que você compartilha o táxi com outras pessoas, né, que vão para determinada cidade e sai baratinho também. Eu cheguei a pegar esses share táxis umas 4 vezes e foi super bom. Vocês falaram das guloseimas no veículo. Alguém comeu semente de girassol com algum motorista alguma vez? Nossa! Semente de girassol... Eu ficava abismado como eles abriam aquela semente de girassol tão rápido, assim. E faziam... Eu não consigo. Eles comiam um pacote inteiro, eu tava tentando abrir a minha ainda. Foi um desafio. Mas foi um processo. É um dom, os caras são muito incríveis. No final da minha viagem no Irã, eu tava competindo já, mas no início eu fiquei com vergonha. Eu não cheguei nesse nível, não. Eu parei. Não, eu saio catando a casca dentro da boca, estouro em 0. Eles são muito bons. Galera, a imagem do brasileiro lá fora, como a gente sabe de praxe, é o futebol. Então, quando você vai para um país, você fala que é do Brasil, futebol, Neymar.
E é a mesma coisa no Irã. O William me contou que quando você é brasileiro e vai para o Irã, quando você fala que é de lá, eles falam, a gente tem uma cidade brasileira aqui. William, conte pra gente essa história. Primeiro fale qual é essa cidade. Vamos contar desde o começo. Como é que é? Você chegou lá no Irã, você falou que é do Brasil, tem uma cidade aqui chamada Abadá. Abadá? Como é que é aí? Abadã. Então, eu não sei se a galera teve essa mesma experiência, mas todo mundo me falava que eu era de Abadã, assim, você tem que conhecer Abadã, você é de Abadã. Abadã, Brasília ET, que eles falam que Abadã é o Brasil. E aí existe essa cidade chamada Abadã, lá no extremo sul, né, lá na ponta, lá quase a fronteira com o Iraque. E aí eles têm essa cidade que é super fanática pelo Brasil, por futebol. E aí eles falam, né, essas cidades tipo Recife, que a galera é bem megalomaníaca, que eles têm uma doutrina própria. Aí eles falam que tem várias lendas, né, que rodam essa cidade. E uma delas é que, na verdade, o Brasil era o Abadã, porque quando você olha no mapa, meio que se encaixa, assim. Então, eles mandaram o Brasil para o outro lado do mundo para mostrar o talento deles do futebol. Porque eles são tão bons no futebol que não poderia ficar assim, limitado ao Irã. Então, eles pegaram, descolaram o continente e mandaram o Brasil para o outro lado do mundo para mostrar quanto bom eles são. Na verdade, nós somos do Irã. Somos todos iranianos. É um ótimo folclore. Vou sair daqui e fazer plástico do nariz. Aí essa cidade, Abadã, aí todo mundo falaram muito dessa cidade, né? E eu fui indo pro Irã, fui ficando. Eu falei, cara, eu tenho que conhecer essa cidade, pelo amor de Deus. E aí a galera falava, você tem que ir pra Abadã, porque a galera vai pirar com você lá, vão doidar que você é brasileiro, não sei o que e tal. E aí, beleza. Aí certo dia eu fiz um stories falando de Abadã, porque tantas as pessoas me falaram, eu fui contar a história pra galera de Abadã. E aí marquei a localização de Abadã, tudo. Só sei que o presidente do clube, do time de Abadã, me achou no Instagram e aí fez um convite, falou assim, vem pra Abadã, eu vou bancar sua vinda pra cá, que a gente quer receber você aqui e tal, que você é brasileiro, a galera vai gostar muito. Temos 3 jogadores brasileiros aqui jogando em Abadã, tal, pode vir. Eu falei, nossa, agora, não chame 2 vezes, já estou arrumando a mala, já estou descendo pra aí. E aí fui pra lá e fui recebido pelo clube, que é o Abadã Sanat, eu acho, Sanat Abadã, algo assim. E aí, caraca, foi uma das experiências mais loucas da minha vida, eu me senti Luciano Huck na rua, assim, sei lá, Silvio Santos. Eu saí com a camisa, ele combinou de fazer uma live na loja oficial do time lá, né, que vende camisa, tudo. E ele falou, vem com a camisa da seleção brasileira, porque eu sempre andava, eu falava, às vezes eu andava com a camisa da seleção brasileira ou com o moletom do Brasil, nos stories aparecia, ele falou, vem com a sua camisa da seleção brasileira. Beleza, quando eu saí do hotel andando na rua, no centro da cidade, para a loja, caraca, uma multidão veio assim, me seguindo e gritando e tirando foto, foi muito doido. Teve que vir 2 caras assim, meio fazer a via de segurança para me escoltar até a loja. Foi muito engraçado. Gente, que história maravilhosa. Não, eu me senti Neymar, assim, eu tava dando beijo pra ninguém, mandando tchaozinho. E é engraçado. Sensacional. Realmente usam a bandeira. Tipo, você vai no restaurante, você vai nas lojas, tem a bandeira do Brasil lá, assim, hasteada na loja, pregada na parede. As rodas do carro, eles pintam de verde e amarelo. Todo mundo usa a blusa da seleção brasileira. No jogo do time, a galera leva a bandeira do Brasil e fica lá, Abadã, Brasil, ET, não sei o quê. Eles são fanáticos do Brasil, fanáticos. E aí tem esses 3 jogadores do Brasil, mas eles não saem na rua, né? Que eles são como celebridades lá. Então eu fui o primeiro maluco brasileiro que saiu na rua lá. Então eles quase me deixaram nu, eles rasgaram minha roupa. E o mais legal é que é muito diferente, igual o Pri falou, né? O Abadã, Irã, eles são vários países, assim como o Brasil, né? Pela questão continental, eles são vários países dentro de um. A cultura muda, às vezes, a roupa, a vestimenta, a fala, a língua, tudo. E lá, por ser tão mais assim, no extremo, então eu percebi que lá não tem tanta fiscalização, as pessoas são, por causa do calor também, as pessoas são mais assim, tipo o Nordeste, sabe, são mais alegres, são mais felizes. E aí teve uma batucada na rua, eles fizeram quase que uma escola de samba esse dia, eles levaram tambor, teve batucada, a galera cantando e dançando na rua, uma coisa que eu nunca tinha visto no Irã, fiquei até assustado, eu falei, gente, se a polícia vir aqui vai matar todo mundo, inclusive eu. Mas não, tinha mulher, tinha homem, tinha criança, tava todo mundo dançando na rua, tipo um carnaval. E aí eu falei, tá tudo certo, tá tudo bem, me misturei lá, me joguei, fiquei um tempão lá, foi massa, foi uma das experiências mais... Teve uma vida de rei. Comi coxinha e comi feijão, porque os jogadores brasileiros me convidaram. Mentira! Pra jantar. Caraca, a mulher do jogador, eu esqueci o nome dele, que eu fico tão emocionado agora, esqueci o nome dele, mas eles foram tão gente boas, porque todo mundo falava português ali na sala, né? Então a gente se amou ali de à primeira vista e começou a conversar. Um dos jogadores era aqui de Santo Amaro, da Bahia, o outro era de Porto Alegre, o outro era de Maceió. E o outro era do Nordeste também, mas não lembro aonde. Só sei que, sério, deu match, assim, e a gente
conversou até madrugada dentro, e a esposa dele fez coxinha e fez feijão, que ela tinha trazido do Brasil. Então, não teve tarof certo, né? Eu, super mal educado, comi a panela quase inteira de feijão e comi muita coxinha. Mas foi massa, Abadan. Maravilhoso essa história. Celebridade. Autografou muita camisa, fez muito autografei bandeira do Brasil. Nunca tirei tanto selfie. Willy com a bola no pé representou bem o Brasil? Então, aí eu sou péssimo, cara. Eu sou muito perna de pau, eu não tenho dom de esporte nenhum, futebol, então. E aí teve um truque que eu usei na Geórgia, na época, que quando eu cheguei lá numa cidadezinha, os meninos descobriram que eu era brasileiro, trouxeram uma bola pra me jogar, né? Mó felizes. E aí eu usei a desculpa que meu joelho estava doendo, comecei a mancar. Fiquei 4 dias na cidade mancando. Toda vez que eu passava em frente à escola, eu tinha que mancar, porque os meninos não sabiam que eu tinha recuperado. Porque falei, pô, tô carregando um país aqui nas costas, se eu jogar esses meninos me dêem um olé, acabou, né, a fama do Brasil. E aí eu fingia que eu tava machucado. E a mesma coisa, os caras estavam esperando eu fazer embaixadinha e baixar o Ronaldo lá. Eu falei, então, gente, é porque eu ando bastante, faço bastante trilha, e aí meu joelho tá meio ruim, sabe? Eu tô com medo de atrapalhar minha viagem, então eu prefiro não jogar dessa vez, mas qualquer ajuda se vocês precisarem. Então eu fui técnico por um dia. Eu fui técnico por um dia do time oficial de Abadan. Ai, velho, eu não acredito que isso aconteceu. Eu mandei pro meu pai uma foto, né, que saiu lá no site deles, tal, que eu fui técnico por um dia do futebol. Você imagina você voltando, Willy, pra essa cidade? Nossa, eu quero voltar um dia lá. É capaz de ter pôster agora de Willy lá por lá. Só basta você chegar com a camisa da seleção brasileira, você fala que é brasileiro, você já vai virar uma celebridade instantânea lá. E ninguém aqui mais foi, só o Willy? Eu acabei não indo, eu tava com a rota traçada pra lá, acabei que também fiquei com medo de me darem uma bola e eu ter que representar o país e eu mudei a rota. Eu nunca tinha ouvido falar até acompanhar o Willy pelo Instagram. Não, eu acompanhei o Willy, nessa época eu acompanhava ele, na verdade não tinha nem ideia de fazer essa viagem que a gente tá fazendo agora, né? Mas na viagem que a gente fez pro Irã mesmo, assim, às vezes deixar a vida levar, né? A gente tava sem planos nenhum no Irã, e daí, enfim, acabamos não indo. Mas eu tenho uma dúvida, o Willy comentou que quando ele falava que era brasileiro, o pessoal falava dessa cidade. O mesmo aconteceu com vocês ou não? Você falava que era brasileiro, vai lá conhecer, então isso é bem comum. Falaram bastante pra gente. Vai pra lá, é legal e tal. Tem cidade brasileira aqui no Irã e tal. Só queria deixar aqui registrado que na Abadan, pela primeira vez, estava concorrendo para subir para a série B do campeonato lá. E eles jogaram em Teherã com o time principal do Irã, e depois a minha auxílio técnico, né, que foi logo após eu ter ajudado eles lá a melhorar o futebol deles, eles ganharam do time de Teherã, e eles passaram para a Série B do campeonato. Então, tipo assim, realmente eu tenho um talento pro futebol. Gente, maravilhoso, cara, sério. Então eu suspeito que os filhos que nasceram entre 2017 e 2018 têm meu nome. É muito bom isso, cara. Eu acho que quanto mais você vai chegando perto do sul e perto de Abadan, você vai conseguindo ver mais bandeiras do Brasil. Eu lembro em Bandarabás já tinha vários lugares de falafel com a bandeira do Brasil. E o pessoal de lá achava que o falafel era uma coisa da culinária brasileira. Eu falei, não, cara, não é assim. Meio que deixando, mas eles falaram, quanto mais você vai chegando de Abadan, mais vai ter no verde e amarelo. Vocês já falaram bastante da distinção do iraniano dentro de casa, do iraniano na rua, mas eu gostaria de saber como é o entretenimento do iraniano, se vocês se envolveram com alguma atividade típica, e para isso eu vou chamar a Babi. Diga lá, Babi. Vamos lá. Como é que você se divertiu no Irã? Olha, me diverti com o iraniano, vamos lá, em Galat. Galat é uma cidade perto de Shiraz. Eu fiz trilha. Eu fiz um couchsurfing lá. O couchsurfing me levou para fazer umas trilhas muito legais. Então, acho que é uma maneira que eles usam bastante durante o tempo deles. Galat, essa cidade, é uma cidade meio onde tudo ilegal pode acontecer. Então, se você quiser usar drogas, beber álcool, namorar, tu vai para Galat. Então, em Galat, eu tive a oportunidade de beber cerveja, mas sim, uma cerveja que eles fazem artesanalmente. Fumei em Galat, o que eu fiquei assim, caraca, eu fumei no Irã. Eu nunca imaginaria que eu fosse
que isso fosse acontecer, no Irã principalmente. Acontece mais do que você pensa. Em outras regiões também. Não, eu sei, mas assim, eu, sabe, tipo, caraca, eu me senti super, tipo, sei lá como é que eu me senti. Me senti muito cool, tipo, caraca, eu tô fumando no Irã. Mas enfim, A rebelde. Exatamente. Aí eu fui também, teve um dia, foi muito interessante. Eu conheci um cara no ônibus na Alemanha, que era iraniano, e me conectou com um amigo dele. Aí o amigo dele me convidou para uma festa. Então é isso, os iranianos, eles fazem muita festa em casa. Aí eu, tipo, cheguei, era muito doido, porque eu cheguei na festa, tinha quase ninguém ainda, aí as mulheres iam chegando. Aí as mulheres iam chegando todas tapadas, manga longa, calça, o hijab. Aí elas iam todas para um quarto. Aí quando elas saíam do quarto, elas estavam, tipo assim, totalmente ocidentais, de sainha curta, short, top. Tipo, eu podia estar em qualquer lugar do mundo naquela sala e não seria o Irã. E aí, tipo, todas as bebidas rolando, Red Label, vodka, Absolute, enfim, como se eu estivesse numa casa em qualquer lugar do mundo. Então, foi isso. A galera jogava totó em Galad, sinuca também. O que é totó? Pebolim. Aqui no Rio de Janeiro é totó. É futebol de... Como é que é? Futebol de mesa? Não, futebol de mesa é outra coisa. Pimbolim aí. Então, acho que foi... cinema. O cinema iraniano é muito forte. Teatro em Teherã é muito forte. A gente ia muito pra restaurante. Quando você fala cinema iraniano, é a produção do próprio país? Sim, a produção do próprio país é muito forte, muito. Eles têm muita produção nacional, a vida cultural é muito forte. Em Teherã, eu não fui, mas eu ouvi um amigo que fez um couchsurfing. Ele assistiu shows de músicas, mas underground. Mulheres não podem cantar no Irã, só no backing vocals. Então ele assistiu shows de músicas underground, onde mulheres cantavam, por exemplo. Tudo acontece normal, mas um pouco mais escondido, sabe? Para você chegar num lugar onde você vai encontrar música ou mulher cantando, você vai ter que procurar bem mais para acessar isso. Ô Pri, qual foi sua experiência com o Rick? Olha, a gente participou mais de uma vez, acho que 2 ou 3 vezes, de festinhas em sítios. Enfim, na primeira vez a gente achou que, sei lá, era uma coisa particular, individual, mas depois que a gente foi convidado para a segunda e para a terceira, a gente viu que é uma prática. Então, funciona assim, você junta a galera, né, combina, e você vai mais afastado da cidade. A gente chegava a rodar 30 quilômetros, 20, 30 para chegar eles têm um nome lá para isso, agora eu esqueci, mas são basicamente sítios. São lugares afastados da cidade, onde a galera se sente mais à vontade de fazer as festinhas. Era muito gostoso, porque daí a galera se sentia super à vontade, daí é o que a Babi falou. Daí cada um se veste como quer, rola bebida, rola dança. Os iranianos gostam muito de dançar. Eu acho que é uma pena porque a proibição, né, de dançar em locais públicos, porque a dança faz parte da cultura deles e eles adoram dançar, adoram cantar. E nesses sítios, eles conseguem fazer isso bastante. A gente foi mais de uma vez, assim, e dorme lá, passa o final de semana, como se fosse passar o final de semana no sítio. Boa, eu tinha esquecido que eu também participei de um sítio, assim, eu tava chegando, foi, sabe, o segundo dia no Irã, foi em Kashan. Umas meninas que a gente conheceu na rua, elas nos convidaram e foi isso. A gente foi para um sítio, elas levaram bebida, levaram comida e ficamos lá dançando. Poxa, muito bem lembrado, Pri, adorei. É muito isso aí, legal, é super comum. Muito gostoso. Faz fogueira, e daí a gente dorme, fica lá no dia seguinte, faz café da manhã. Foi muito divertido todas essas vezes. Eu passei por uma experiência igual a essa, mas foi no deserto de Maranjab. Eu tava no couchsurfing em Teherã, e aí ele falou, eu vou te levar para um negócio que vai acontecer. Ele não falou muito, não deu muito spoiler, assim. Só falou que era
eu ia gostar bastante. Eu falei, me levando pro deserto já vai achar massa, então vamos lá. Aí levamos acampamento de camping, tudo, a gente foi indo, foi se afastando, assim, no meio do deserto, e aí a gente foi encontrando com outros carros, que foi se aproximando e tal, e de repente estava no meio do nada, assim, a galera, todo mundo armou um acampamento, e aí quando deu a noite, começou a festa, velho. Foi muito surreal, assim, as mulheres todas, já no deserto, assim, tem até uma foto que eu amo, que eu postei no Instagram, que uma menina sentou, assim, na janela do carro e jogou o véu pra cima, assim, e aí ela tava com o cabelo voando, assim, e tal. E aí todas as meninas foram jogando o véu, assim, no meio do deserto, da estrada lá, e aí rolou uma festa à noite, lá no meio do deserto, assim, igual o Babi falou, que rola bebida, às vezes droga também e tal, essas coisas, mas a galera, o objetivo maior é se divertir mesmo, assim, que nem Pri falou, eles fazendo fogueira e ficavam dançando e cantando em volta da fogueira, sério, foi muito gostoso. Teve uma hora que eu tava tão em êxtase com a situação, primeiro com choque e segundo com a alegria deles, assim, que às vezes eles se expressam muito, mas não tanto, assim, internamente, assim, né? E aí que eu subi numa das dunas e fiquei lá de cima vendo que tinha várias ilhazinhas, assim, várias fogueirinhas e a galera em vários grupos em volta, dançando, se divertindo, rindo super alto, assim, que dava pra ouvir de onde eu tava, lá de cima. E aí eu fiquei olhando aquilo por horas, assim, tal, feliz por eles. Eu curti mais vendo eles do que a própria festa. E vem cá, como é que é a questão da música? É ocidental ou é música tradicional? Fico imaginando a dança. O que eles... É muito deles, assim, eles consomem música deles, né? E eles amam, assim, quando eles abrem a boca pra cantar, eles, tipo, solta o gogó mesmo, assim, eles devem ouvir também música e tal, não sei, mas, assim, o contato que eu tive, a galera que eu tive, é mais música deles mesmo, eles adoram os artistas. Concordo. Deles, as músicas deles. Eu também. Nossa, e tem cada música iraniana maravilhosa que eu descobri quando eu tava lá, que você fica assim, realmente, consuma sua música, porque é incrível. Mas eu experienciei também músicas internacionais, pelo menos a melodia, com a letra em persa, em farsi. É muito engraçado. Eu falei, eu conheço essa música, mas tá um pouco diferente. Mas, na verdade, é dublada, assim, a música, praticamente. Ai, que legal. Nunca não passei por isso, mas deve ser realmente estranho. Não, deve ser louco. A pergunta que não quer calar. Quando eles chegam te oferecendo chá, você pega a pedra de açúcar e bota na boca, você bota no copo ou você não bota açúcar? Boa pergunta. Eu boto no copo e misturo com o dedo. Eu coloco dentro do copo também. Pra quem... Eu não entendi. Explica pra quem tá de fora. Então, vamos lá. O chá é muito tradicional lá. Você não vai encontrar muito café, mas qualquer encontro, eles vão fazer chá e vão te oferecer. Então, vem junto uma travessa com pedras de açúcar. Ele não vem o açúcar refinado do jeito que a gente conhece. Vem pedrinhas. E o jeito que, pelo menos a maioria que conviveu comigo, é você botar a pedra de açúcar na boca e daí você tomar golinhos do chá. Então, para cada chá, você vai botar uma pedra de açúcar. Essa, pelo menos, foi a maioria dos iranianos estavam fazendo isso. Eu acabei aceitando. No início, eu não estava tomando com açúcar. Ele falou, essas coisas de estrangeiro que não querem açúcar. Mas acabei me Entrou iraniano, saiu diabético. Saí diabético. Achei também que eu ia sair alguns quilos mais magro, mas engordei bastante. Então. É difícil você sair nesse país com essa cultura e emagrecer. Eu acho muito difícil. Quanto mais exótico, entre aspas, o país, quanto mais distante, mais você vai comer. A galera é mais hospitaleira, é igual cidadezinha do interior. Quanto mais interiorzão você vai, mais a galera é hospitaleira, mais o café é gostoso, mais comida eles vão te dar. Então vai preparado. É bom demais, né? Agora vem cá, quais foram os desafios pessoais para cada um? Tirando o hijab, que já deu para entender, mas foi o calor, foi a questão do cumprimentar, o que realmente se tornou um desafio no cotidiano para vocês? O maior desafio para mim foi tentar ficar sozinho em alguns momentos. É tanta hospitalidade que você não tem nenhum momento para você. Eu não tive muita dificuldade. Normalmente o pessoal quer falar, não, mas conta os perrengues, conta a situação, conta a merda, conta não sei o quê. Cara, comigo não aconteceu nada, mas às vezes eu precisava, por favor, eu quero respirar, eu quero ficar tranquilo, e no Irã é impossível. A galera é tão hospitaleira que você não vai ter tempo para nada, e esse é um lado, tem uma coisa muito boa por trás, não me levem a mal.
Mas foi tentar ter um tempo para mim mesmo. Eu concordo plenamente. Eu tive uma situação que foi muito curiosa. Foi um dia que eu falei assim, não, hoje... Porque eu falei, cara, eu sou mulher viajando sozinha e não estou sozinha. Eu tô o tempo inteiro com alguém. Eu quero hoje passar um dia inteiro sozinha. Aí comecei a andar, eu tava em Shiraz, comecei a andar pela cidade, fui passeando e tal. Aí entro num bazar, sei lá, depois de 2 horas caminhando sozinha, entro num bazar, aí vem um cara me abordar, falar inglês, super educado e tal. Aí ele disse, não, você não quer tomar até falou pra você tomar uma cerveja, né? Eu falei, aonde você vai me levar pra tomar uma cerveja, meu filho? Mas eu falei assim, olha, não, muito obrigada, hoje eu quero ficar sozinha. Eu tô viajando sozinha e eu não fiquei sozinha até agora e hoje eu quero experimentar isso, eu quero ter essa experiência para poder dizer como é uma mulher sozinha no Irã. Ele, mas pra que você quer isso? Você quer passar por algum problema? Eu falei, oi? Não, eu quero saber como é ser uma mulher sozinha aqui. Eu quero ficar sozinha. Muito obrigada pelo seu convite, mas me deixa um pouco sozinha, valeu? E aí eu continuei andando, mas é difícil realmente você ficar sozinha no Irã. Surreal. É muito doido. Não, teve um couchsurf que eu peguei, verdade. E aí, quando mandaram mensagem pra mim, eu escolhi pelas horas de trabalho da pessoa. Aí tinha um cara que trabalhava, ele ficava o dia todo fora de casa. E aí eu falei, é você que eu quero. Aí ele ficou todo assim, preocupado, tipo, eu vou ficar muito tempo, não vou conseguir é dia de semana, não vou conseguir te atender, me desculpa, não tem problema, meu querido, vai, faça o seu trabalho, faça mais além, faça a hora extra. Mal sabia que o cara procurando isso. Nossa, eu fiquei em casa, eu nem saí da rua, só fiquei em casa curtindo silêncio e doido pra aquele que pegasse uma hora extra e ficasse mais tempo no trabalho. Eu lembro de um couchsurfing que eu fiz, que o couchsurfing ele era tão preocupado que ele tava, tipo, me sufocando. Eu tinha telefone, então ele ficava ligando pro meu telefone pra saber como é que tava. Aí ele me apresentou pra Yasi, que foi a menina que eu apresentei pro marido. E aí, quando eu não atendi o meu telefone, ele ligava pra ela pra saber se estava tudo bem comigo. E eu falei pra ela, não atende, por favor. Eu só quero respirar um pouco. Tipo, me deixa, amigo, tá tudo bem. Você falou comigo há 2 horas. Uma coisa, é perigoso você dar seus contatos para um iraniano. Perigoso no sentido. Eles vão atrás. Vai perturbar pro resto da vida. Eu postei um vídeo hoje mesmo no Instagram de uma família que me recebeu e eles falaram Salam, Brasil e tudo mais. Acabei de receber uma mensagem da pessoa que estava lá, que me hospedou, falando todo empolgado como é que eu estou. Eu recebi já mensagem de policial na fronteira, o exército da fronteira do Irã e Iraque. Esses dias ele mandou para mim, você lembra de mim? Eu tava na fronteira do lado iraniano. Eu falei, lembrar da sua face, talvez eu não lembre, mas eu lembro dessa situação. Então, volta e meia chega mensagem de iranianos, mesmo já tendo passado por lá mais de 6 meses. Só voltando sobre dificuldade, a minha dificuldade foi, como uma mulher ocidental, me adequar à cultura iraniana em relação ao direito das mulheres. Eu lembro que eu tive uma reação... Eu fui bem reativa inicialmente, achando que... Opa, caiu. Achando que a minha cultura era melhor e etc. Tive muita dificuldade em aceitar que as mulheres não podiam cantar, não podiam dançar, aula de balé proibido, enfim. Então, isso para mim foi muito difícil como uma mulher feminista viajando no Irã sozinha, ter que entender que faz parte daquela cultura, que aquela sociedade se organiza daquela forma. É um regime ditatorial atualmente, então não necessariamente é ditatorial, mas enfim, é como se fosse, porque eles não podem ser contra o governo, você não pode expressar indignação, enfim, oposição. Então eu lembro que isso para mim, depois de 1 mês, eu estava bem cansada com essas diferenças culturais. Então para mim foi bem cansativo como mulher viajando sozinha, ter várias questões que eu tinha que tomar muito cuidado como eu me posicionava, como eu falava. Eu não podia estender a mão, eu não podia falar muito alto. Eu lembro que um dia um cara falou, nossa, Bárbara, você fala como um homem. Oi? Eu falo como um homem? Você fala alto, você fala palavrão, você fala como um homem. Então, pra mim, era o tempo inteiro, tipo,
muito desconfortável. Então, depois de um mês, foi o meu tempo suficiente no Irã. Deixa eu contar uma história. Eu estava no Sul, no Couchsurfing, foi recebido pela Sara. Sara é uma menina que era de outra região, mas acabou que não queria usar o hijab em casa, não queria fazer o casamento arranjado que os pais queriam para ela. Ela acabou se mudando e ela virou uma professora de árabe em Bandar Abbas, que é no Sul, no litoral. E ela recebia o pessoal de Couchsurfing, porque ela gostava desse contato com estrangeiros e tudo mais. A gente cozinhou uma noite e eu peguei a louça e comecei a lavar. De repente ela começa a se cagar de ir. Nossa, ela chorava de ir. Eu falei, porra, qual que é a graça, né? Ela, você sabe lavar louça? Eu falei, sei. Eu nunca vi um homem lavar louça na minha vida e chorava de rir. Eu fiquei chocado na situação. Então essas diferenças culturais, assim como a Babi explicitou, são bem, bem fortes. Eu tive muito desconforto porque quem cozinha é o Henrique, né? Acontecia muito das mulheres ficarem assim, tipo, desconjuradas do Henrique na cozinha, porque olha, quando o Henrique implora muito, eu corto uma cebola, mas porque ele gosta de fazer tudo também, e daí a galera ficava muito, tipo, não é possível. E você vai ficar aí sentada? Eu falava, vou. Era bem disruptivo isso pra galera. Mas o que mais foi desconfortável foi a combinação, para mim, investimento e calor. Portanto, evitem viajar para o Irã em setembro. Isso é uma dica que eu realmente também dou, porque principalmente para as mulheres, né, que tem que estar totalmente cobertas, cabeça aos pés. Para os homens, tudo bem, é só a calça, mas ele pode colocar uma blusa de manga curta, né? A mulher nem isso pode. Então, realmente, eu evitaria ir em épocas quentes também para o Irã. Isso é uma boa dica, Pri. E só fazendo uma ponte com a sua história, Tomate, eu vivenciei uma coisa diferente. Eu estava fazendo esse couchsurfing na casa desses 3 homens, e aí um dia o meu anfitrião me convidou para almoçar e tinha comida, então a gente comeu. Ele me ofereceu a comida, então na minha cabeça, automaticamente, eu ia lavar a louça, porque, poxa, ele cozinhou, enfim, me ofereceu, então tô na casa da outra pessoa, eu faço isso em qualquer lugar, eu vou lavá-lo, tipo, sabe, ajudar, né, compartilhar as responsabilidades. E aí eu comecei a lavar a louça. E aí ele perguntou assim, posso tirar uma foto sua? Aí eu falei assim, achei estranho, né, pode, mas por quê? Não, porque a minha irmã, ela fala que eu recebo as pessoas no Couchsurfing que não ajudam, então eu queria mostrar para ela que as pessoas no Couchsurfing sim ajudam, etc. Beleza, tira. Aí tirou uma foto minha. Aí assim que ele tirou a foto, assim, não, ela também fica falando que eu devo encontrar uma mulher para poder ter alguém me ajudando dentro de casa e mostrar para ela que eu não preciso, tem você. Aí oi? Não. Nesse caso, você pode deletar a foto agora, querido. Não, sabe, deleta a foto, porque não é assim. Eu não tô aqui te ajudando porque eu sou mulher ou porque você é um homem. Eu tô dividindo as responsabilidades porque você fez o almoço, você me ofereceu o almoço e eu vou te ajudar porque eu tô na sua casa. Então foi diferente da sua experiência, Tomate. Foi o outro lado da história. O outro lado da moeda iraniana desvalorizada, né? Mas enfim, faz parte do choque cultural, do jogo, enfim, a gente... Passei nessa casa, inclusive, eu comentei ontem com o Cainão, uma situação que foi bem desconfortável. Eu tava com esses 2 homens conversando numa sala, e aí, dentro da casa deles, eles me autorizaram ficar sem o hijab. Então, eu tava sem o hijab, mas tava totalmente tapada. Tava com um vestido manga longa, e bem largo e calça solta. E aí a gente estava conversando e aí eu sempre levantava sobre o tópico mulheres, né? E aí estávamos falando sobre o hijab. Eles eram religiosos e um deles comentou: o hijab é para a sua segurança. E aí no momento eu fiquei assim, falei para eles, eu tô em perigo agora? Eu tô correndo algum risco? Eu devo me sentir insegura porque eu estou sem o hijab dentro de uma casa com 2 homens que eu mal conheço. É pra eu ter medo? E aí eles ficaram totalmente desconcertados e lembro que o cara até gaguejou assim, não é bem assim e tal, porque nós somos homens legais, não vai acontecer nada com você, não se preocupe, etc. E aí eu falei, então na verdade não é uma questão de serem homens legais, né? Enfim,
Vocês deveriam respeitar qualquer mulher com ou sem o hijab. Mas é isso, eu tô dentro daquela cultura, eles nasceram, cresceram dentro daquele ambiente onde as mulheres são obrigadas a colocar o hijab, onde você tem toda a influência do governo dentro das casas, obrigatório. Então você não sou eu ali que vou ensinar esses homens ou que vou mudar, e até porque quem sou eu para achar que a nossa cultura que supersexualiza a mulher, ela é melhor do que a cultura deles que obriga a mulher a usar o hijab. A minha questão é com a obrigatoriedade, na verdade, mas enfim. Lembrando que não é sempre, né? Desde 1979 que aconteceu a Revolução. Então, você vê fotos antigas dos anos 70 do Irã, você vê mulheres de biquíni na praia. Então, teve muita gente que passou por essa transformação, nasceu nessa mudança. Eu lembro da conversa com a mãe de uma amiga minha, que para ela foi um grande choque. E ela e o marido participaram da Revolução, mas a Revolução tinha uma outra conotação. Eles não imaginavam que a Revolução ia se transformar no que se transformou hoje. Então, imagina você como uma mulher ter todos os direitos e, de repente, os seus direitos sumirem. Muitas mulheres, comentei com Kainan ontem, que várias mulheres iranianas cantoras tiveram que se exilar para continuarem com suas profissões, porque, de repente, elas não podiam mais exercer suas profissões, não poderiam mais ser cantoras. É proibido mulher ser cantora no Irã atualmente. E eles guardam as fotos dos anos 70, assim, as fotos antigas, até recorde de jornais, assim, e volta e meia alguém me mostrava como era o Irã e tal. Eles têm muita saudade daquela época, porque, que nem a gente falou, né, eles têm a felicidade muito deles, assim, eles são muito alegres, porque a cultura iraniana, se for ver, o persa, né, ele é muito boêmio, ele é muito cultua belo. Então, até isso reflete na arquitetura deles, no estilo de vida, né? Então, ao contrário do que muitos pensam que o Irã é um deserto sem fim, as casas todas destruídas, as pessoas andam de camelo na rua, essas coisas. O Irã, na verdade, é um país muito bonito, tem praças muito bonitas, jardins muito bonitos, porque eles gostam da qualidade de vida, né? Da beleza, eles gostam do belo. Isso reflete até mesmo na prática de plásticas e vaidade feminina e masculina, que tem muito lá, né? Os homens também são muito vaidosos. E aí, eles gostam, eles são muito felizes, assim, tem um olhar feliz, tem um sorriso no rosto. Então, a essência persa tá lá, né? Então, não tem como mudar, é milenar a cultura. Como é que isso, uma coisa que chegou aqui, na década de 80, praticamente, vai transformar eles no lobo mau? Não tem como. O sangue deles são persa e eles têm essa essência mesmo. Uma curiosidade, Willy, você falou que volta e meia eles mostram recortes ou fotografias diante da Revolução. Essas fotografias e imagens, elas estão expostas em público ou é uma coisa, vamos dizer, deep web, não pode ser mostrada de acordo com o governo? O cara tem que mostrar a país, né? Não pode ser mostrado, não é divulgado, não. Essa coisa. Mas como é que você viu? Ele são alguns têm celular mostrando fotos, tal, e vídeos, e outros têm tipo aquela caixa de fotografia na casa, assim, eles me mostravam. Mas com certeza, assim, não é nada oficial que eu tô falando aqui, mas com certeza não tem como, não pode ser divulgado essas fotos, até porque, tipo assim, a galera tá completamente diferente, né? Igual o Tomate falou, estão de biquíni na praia, tem gente bebendo, e é um contexto completamente diferente. Então, se não pode música, imagina essas fotos. Mas eles continuam acompanhando, tem alguns artistas, assim, que fizeram muito sucesso antes da Revolução, que continuam fazendo muito sucesso no Irã, e eles continuam ouvindo as músicas. Eu esqueci o nome de um cara lá que é o mais famosão, mas tem uma mulher que o apelido dela é Bubu, alguma coisa assim, verdade. Que ela... E eles lotam, né, teatros assim. Exatamente. Daí o que esses cantores eles fazem? Eles vão se apresentar em países vizinhos e a galera que tem condições acaba indo para a Turquia, até acho que Dubai, enfim, para assistir essa galera, né, que acabou indo, acho que os dois mais famosos. A Bubu hoje está nos Estados Unidos, ela ficou 20 anos depois da Revolução, vivendo no Irã, pós-Revolução, e aí agora ela foi para os Estados Unidos e, enfim, bombou. A maneira como vocês falam me soa que o povo iraniano é um povo saudista, saudoso. Não, eles querem preservar,
Veja bem, o Irã passou por tantas revoluções e tantos conflitos políticos da história dele, que ele poderia facilmente ter perdido tanto a língua quanto a sua cultura. Mas eles tem até alguns poetas muito aclamados até hoje, que fizeram um papel lindo de preservar o Fars e a cultura iraniana. Então, a população toda, inclusive os mais jovens, fazem esse exercício com muito prazer de preservar a cultura. Babi, William e Pri, a pergunta que a gente mais recebe é a questão de segurança. Então, para ser rápido, como é que é a questão de segurança no país? Bem, eu posso falar... Pelo amor de Deus, né, brasileiros? Vá pro Irã, tranquilo. Desculpa. Somos brasileiros. Pelo amor de Deus, gente. A situação política do país não tem nada a ver com segurança. O Irã é muito mais seguro que o Brasil. Só isso que eu tenho para falar. Concordo plenamente. Vivemos num dos países mais perigosos do mundo. São várias capitais que estão na lista das cidades mais violentas do mundo. O Irã é seguro, eu posso falar da perspectiva de uma mulher viajando sozinha, me senti super segura, não tive nenhum problema. Sofri pouco assédio, acho que eu sofro muito mais assédio no Rio de Janeiro e em outros países da América do Sul, por exemplo. Então, vai com o coração tranquilo, tem que tomar os cuidados básicos, mas um cuidado que você toma em qualquer lugar no mundo. Boa, acho que a resposta é melhor que essa, impossível. Momento jabá, galera, aquele momento para vender o seu peixe, seja ele fresco ou não. Então vamos começar pela Babi. Eu sou Babi Cade, @BabiCade no Instagram. Eu viajo sozinha pelo mundo faz quase 4 anos. Eu adoro ajudar outras mulheres, porque ainda tem um estigma muito grande que acham que nós somos loucas por saírem viajando pelo mundo. Então, se você quer viajar pelo mundo, tem medo, manda uma mensagem. Eu já fui para o Irã, já fui para a Índia, viajei sozinha pela África, peguei carona, faço couchsurfing e é muito tranquilo. Então, se você é uma mulher viajando sozinha e tem alguma insegurança, fala comigo. Um beijo. E agora, diretamente da Bahia, seu Willy, qual é o peixe de hoje? Ixi, o peixe de hoje é camarão. É muqueca. Aqueles, né? Eu sou o Willy do blog Muito Vivo, do Instagram Muito Vivo, e eu falo sobre essas viagens, mochilão, de você jogar no mundo, né? De você sair do convencional, da rota, tentar pegar uma rota alternativa, viajar de uma forma alternativa, fazendo trabalho voluntário, viajando de carona, descobrindo o lugar, descobrindo as pessoas, mais do que turismo, mas você conseguir viver o lugar, né? Viver a viagem. É disso que eu falo, né? Muito Vivo, esse é meu estilo de vida, meu estilo de viagem, né? Chegar nos lugares e tentar me transformar em um local, de certa forma, de viver a rotina deles e aprender com eles. E depois voltar para casa e contar tudo, escrever, postar. Então me sigam lá no Muito Vivo, entre no blog também para informações de visto e desses lugares que você, por algum motivo, ficou interessado em conhecer, como o Irã, por exemplo, ou outros países ali da Ásia Central, o Zão da vida, né, que agora o Irão também, segundo o Kainan, tem que falar Irão, então vai ser Irão, entra na lista do Zão, e é isso. Ô Pri, no Nepal tem peixe bom? Opa, Nepal? Tem, não sei, porque também não procurei. Somos do Pandas pelo Mundo, eu viajo com o maridão, o Henrique, e a gente está na estrada aí 1 ano e 4 meses, não temos data para voltar e, enfim, não damos dicas de viagem, também não falamos preço que a gente gasta, o valor que a gente gasta por dia, essas coisas. A nossa parada é mostrar o que a gente vê aí na estrada e se conectar com as pessoas e mostrar para vocês como tem sido a nossa experiência, as nossas reflexões, os perrengues, enfim. E quem quiser seguir lá é muito bem-vindo. E agora, peixe com tomate, cai bem tomate? Peixe com tomate parece uma combinação boa, né? Eu acho que tomate vai bem com tudo, só não vão comer o tomate assim liberado, porque senão complica a situação, né? Sou o Tomate aqui do @Campo de Gelo. Vou falar que o Campo de Gelo é meu sobrenome em alemão traduzido para o português, por isso que veio. Eu não sou frio, eu não sou nada assim. Eu tô na estrada
há 6 anos, desde 2013. Eu resolvi criar o Campo de Gelo como uma ideia de quebrar estereótipos, uma ideia de mostrar que nós somos mais próximos, que no cotidiano todos os povos são iguais, cada um com sua peculiaridade, mas a gente normalmente quer a mesma coisa, quer ser feliz. Então eu escrevo muitos ensaios assim, eu não vou escrever o top 10 do que fazer no Irã, mas se você me mandar uma mensagem, eu vou mandar um áudio, vai ser lindo, eu vou falar o que dá para fazer e o que vai ser legal. Eu não sei quando sai esse podcast também, mas eu também não quero bater recorde nenhum de países a visitar, mas boatos que fim de semana estarei no Marrocos, no país 68. Então, valeu. Aguardo novos convites para fazer parte da banca, para fazer parte da entrevista. E segue nós aí, Mochileiro Sem Pauta. E aqui a voz de sempre, Kainan.ito no Instagram e no site norteanosul.com. E é isso, galera. Valeu pela bancada, valeu por falar sobre o Irão, ou Irã, né? Vamos ver aí o que o pessoal decide. E é isso. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu, foi lindo. Valeu, galera. Isso. Tchau. Vamos pro Irã. Pô, que barulho foi esse? Porra. Ô, Henrique, merda. Tô quietinha aqui, desculpa, gente. Com certeza vai rolar. Viajar de casal é uma merda.